Trago também uma saudação, uma paz do Senhor, ali da minha esposa e da igreja do Parque Real, a todos os irmãos, amém? Louvado seja Deus. Se podemos ler, diga glória a Deus. Se podemos ler, diga glória a Deus. Leiamos a palavra de Deus que diz assim: e o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não está doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira. E disse ao rei: viva, ó rei, para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolado, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Amém? Somente até aqui. Coloque a sua Bíblia no seu assento, em nome de Jesus Cristo. Pode se assentar, em nome de Jesus. Glorifica a Deus com palmas. Meus irmãos, esse contexto a qual nós acabaram de ler fala a história de um homem a qual ele foi escolhido por Deus para fazer uma grande obra. Mas nós entendemos, irmãos, que todo homem, toda mulher, quando ele é escolhido de Deus para cumprir um propósito, para fazer uma grande obra, louvado seja Deus, ele tem que ter uma essência de Deus no coração dele. E dessa forma, irmãos, quando nós falamos de Neemias, nós lembramos o tamanho do amor a qual ele expressa ali naquela situação. Neemias, ele sabia qual era a função dele diante daquele rei. Neemias, ele sabia o que fazer. Ele sabia o que ele teria que fazer dia após dia. E ele jamais poderia entrar triste perante o rei. E não foi bem a intenção de Neemias entrar triste para que o rei percebesse. Mas aconteceu, irmão. De maneira que quando o seu irmão traz aquela notícia que muito entristeceu Neemias, louvado seja Deus, ele toma uma decisão que essa deveria ser a decisão de todo crente, mesmo que seja uma notícia de alegria e mesmo que tenha sido uma notícia de tristeza. Ele ora a Deus, ele busca a Deus, ele procura saber, louvado seja Deus, o que está acontecendo, de maneira que o seu coração começa a entender que ali Deus ele tinha algo com Neemias para realizar no meio daquele povo. A Bíblia ela nos traz referência, irmãos, que Neemias ele estava em um cativeiro. Ele estava ali, louvado seja Deus, um lugar longe de onde Deus tinha escolhido. Jesus ele escolheu, Deus ele escolheu, louvado seja Deus, um povo para ele. E Neemias naquele momento ele se encontrava distante daquele povo, ele se encontrava distante de Jerusalém. Porém, irmãos, louvado seja Deus, ele estava ali. E naquele momento em que aquela notícia chega até ele com seu coração começa a desejar fazer algo pelo povo de Deus. Porque ele entendia, irmão, que louvado seja Deus, embora ele estivesse ali naquele lugar, a história diz, irmão, que Neemias, ele não tinha nascido em Jerusalém. A história diz que Neemias não conhecia totalmente como era a cultura daquele povo. Mas só que os pais deles eram de lá. O pai dele era de lá, a família dele era de lá, e isso
isso, irmão, comoveu o seu coração, porque ele entendeu, irmão, que o povo escolhido de Deus estava sofrendo. Ele entendeu que o povo de Deus, irmãos, ele estava sofrendo, embora, irmão, eles tivessem uma posição honrada ali, irmão, naquele reino. Ele se importou com a dor do seu próximo. Ele pôde sentir amor, irmãos. E aqui, irmãos, eu quero abrir aspas sobre esse assunto. Presta atenção, irmão, que muitas das vezes nós estamos bem vestidos, irmão Mateus. Estamos de paletó, as ovelhas estão de capa. Vem aqui, fala em mistério, rodopia, pula, grita, faz tantas coisas. Mas na hora de amar o seu próximo, ele pula fora. Ele pula esse mandamento. Louvado seja Deus. Ele, quando ouve falar que tem alguém da igreja, ou que está perecendo, ou que está passando luta, simplesmente a atitude dele falar é Deus que está provando. Não põe a tua mão lá não. Não coloca a tua mão lá, porque Deus sabe o que está fazendo. Mas a nossa situação nessa maneira, dessa forma de se comportar, não é essa. É tomar uma atitude como Neemias tomou. Ele foi orar para ver o que ele poderia fazer diante daquela situação. Ele, quando recebe a notícia triste, ele foi orar e Deus confirmou no seu coração. Tem pessoas fugindo de responsabilidade, irmão, porque não tem amor, porque não quer ajudar, porque só quer falar em mistério, só quer pregar, só quer cantar, mas na hora de estender as mãos, irmão. E muitas das vezes joga a responsabilidade só no pastor. É o pastor que tem que ir lá. É o pastor que tem que visitar. É o pastor que tem que jejuar. Aquele que ama o seu próximo, irmão, entende que essa responsabilidade também é sua. Ei, cuidar do teu próximo, irmão, é uma responsabilidade sua. E você tem o direito de amar. Não porque o pregador está pregando, mas porque o próprio Jesus aconselhou. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E se a dor do teu próximo, irmão, não te causa dor, o problema está em você. É você que está numa situação pior do que a dele. Porque nós entendemos, irmãos, que a igreja está cheia de pular, de falar em mistério. Mas na hora de estender as mãos, muitos viram as costas. Neemias poderia falar o seguinte: ei, esse povo procurou, esse povo desobedeceu, esse povo errou. Mas a oração de Neemias não foi essa. A oração de Neemias foi o seguinte: Senhor, nós erramos, nós pecamos. Sabe o que Neemias estava dizendo para aquele povo? Que estava dizendo para Deus, orando para aquele povo. Ele estava dizendo: Senhor, eu também preciso de arrependimento. Eu também preciso confessar os meus pecados. Eu também preciso de algo, ei, que eu venha me arrepender. Todo crente, irmãos, tem uma situação difícil. Todo crente tem uma situação de fraqueza. Mas se tu não confessar, irmão, fica difícil Deus trabalhar na tua vida. Fica difícil Deus te livrar do cativeiro. Fica difícil Deus te tirar da situação em que você se encontra. Deus está chamando a igreja ao arrependimento. Eis que o rei virá. Eis que o rei virá e reinar segundo a tua justiça.
E Ele vai reinar para você que é príncipe, para você que foi escolhido, para você que foi chamado, ei, para você que estendeu as mãos, irmãos, para aquele que estava necessitado. A Bíblia vai dizer, irmão, que Neemias, ele pega cartas com o rei, pega autorização e vai até aquele lugar contemplar de perto, irmãos. Sabe por quê? Porque o próprio Deus já tinha falado com Neemias. O próprio Deus já tinha falado com ele. Independente da situação que teu irmão se encontre, minha irmã, meu irmão, a tua responsabilidade é orar, para ver qual vai ser a tua atitude diante daquela situação. Porque se não for para colocar a mão, o próprio Deus vai falar: ei, pode deixar que eu estou provando, pode deixar que eu vou levantar, pode deixar que ele é meu escolhido, eu vou levantar. Mas se é para você fazer alguma coisa, a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, está cometendo pecado. Vai pregar, vai falar em mistério, vai louvar, mas fazer a obra, irmão, não vai salvar ninguém. Mas eu acredito que você amar ao próximo vai te tornar uma pessoa melhor. Você estender as mãos para alguém que está necessitado vai fazer você crescer espiritualmente, vai trazer edificação para a tua vida. E quando fala, irmão, de amar o próximo, a gente se encontra em uma barreira. Já percebeu? Já percebeu que existe uma barreira? Quando se fala em amar o próximo, nós queremos obedecer a doutrina, pastor Mateus. Não vou cortar o cabelo. Não vou pintar o cabelo. Eu vou andar na doutrina, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Normal. Faça. Mas só que Deus, Ele não está à procura somente disso. Deus, Ele está à procura, irmão, de homens e mulheres que se deixam ser usados por Ele. Entenda que Deus, Ele pode fazer um milagre que Ele puder, mas Ele ainda escolhe homens e mulheres para operar milagres. De que forma, irmão? Usando as tuas mãos para ir de encontro daquele que está necessitado, usando os teus pés para ir de encontro àquela pessoa que precisa, e usando as tuas mãos para curar, usando as tuas mãos para profetizar. Deus está falando para a igreja: louvado seja Deus. Se põe de pé para que Deus, Ele possa te usar, para que Deus, Ele possa fazer uma grande obra sobre a tua vida. Se colocar de pé é uma obrigação do crente. Dar o primeiro passo é uma obrigação do crente. Glória a Deus. Deus, Ele pode fazer coisas grandiosas em nosso favor, mas porém Ele está buscando homens e mulheres corajosos. Irmãos, se você já reparou para analisar tamanha coragem de Neemias, ele nem poderia entrar triste, irmão, perante o rei. Ele estava ali praticamente assinando uma sentença de morte. Ele teria que entrar alegre, sorridente, louvado seja Deus. Mas quando Deus, Ele está na situação, quando Deus está no propósito, irmão, louvado seja Deus. Deus, Ele vai até o final com você. Ele estava ali assinando uma sentença de morte, da maneira como ele entrara ali no meio do rio. Porém, irmãos, Deus ouviu a oração de Neemias. Deus ouviu a sinceridade de Neemias. E Deus, Ele está falando para mim aqui hoje.
hoje que tem pessoas aqui que são sinceras, tem pessoas que têm buscado, tem pessoas que têm perseverado. Deus, Ele vai te honrar. Deus, Ele vai fazer uma grande obra na tua vida. Mas é necessário você ser corajoso. Tem situação que parece ser situação de morte, mas Jesus, Ele intervém e dá vida. Aquele povo estava em cativeiro. Aquele povo estava com os muros de Jerusalém quebrados. Aquele povo estava com as portas do muro queimadas. Estava em situação de ruína. Mas só que o amor que Neemias sentiu pelaquele povo fez toda a diferença para que Deus pudesse tirar aquele povo daquela situação. A tua atitude vale muito, irmão. A tua atitude vale muito, meu irmão. Se você tomar uma atitude diante da situação que você se encontra, o próprio Deus, irmãos, vai intervir em teu favor e vai te colocar em lugares que você jamais poderia imaginar. Toma uma atitude, porque a atitude que você tomar, além de te fazer bem, ainda vai alcançar pessoas que estão de redor de você. Ainda vai trazer edificação para as pessoas que estavam arruinadas. Entenda, Deus, Ele não te chamou para ficar parado. Deus, Ele não te chamou para fazer a mesma coisa todos os dias. Mas Deus, Ele tem experiências para aqueles que são servos de Deus. Neemias todo dia fazia a mesma coisa. Todo dia ele orava, todo dia ele estava diante do rei, todo dia ele servia ao rei. Mas Deus não te chamou para praticar as mesmas coisas. Deus, Ele está te chamando para praticar boas obras. Deus, Ele está te chamando para sair do acomodismo. Você está vindo na igreja, você está servindo a Deus, você está buscando a Deus. Porém, você sabe, e Deus também sabe que você pode ir além. Você pode ir em busca das almas. Você pode ir em busca daqueles que errou, daqueles que pecou, daqueles que caiu. Sabe por quê, irmão? Quando Jesus voltar, Ele vai buscar um que também errou, que é você, que também pecou, que é você. Ele vai reinar segundo a justiça dele. Mas se nós, irmãos, não nos ajudarmos um ao outro, vamos perecer todo mundo junto. Igreja é uma família. Diga assim para mim: igreja é uma família. Família é de Deus. Deus, Ele está falando para ti, irmão, que Ele é o rei, Ele é o teu pai. Porém, Ele quer obediência. A obediência que Deus, Ele procura do homem e da mulher, irmãos, não é só na doutrina, irmão. Porque não adianta falar: eu não corto o meu cabelo arrastar no chão, mas a língua também, de tanto falar fofoca. Não adianta eu, como pastor, vestir um paletó aqui, irmão, e pregar, e chegar o chicote, mas na hora de passar o bálsamo, na hora de passar o azeite, eu não quero. Porque Deus é aquele que repreende, irmão, mas depois Ele passa o bálsamo, mas depois Ele chama para perto. Ele não chama para longe. Louvado seja Deus, Ele chama para perto. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Ele repreende quanto Ele ama. Quanto mais Ele te repreender, mais Ele te ama. Quanto mais Ele te repreender, mais Ele está te chamando para perto, não é para longe. Louvado seja Deus.
Neemias foi, a Bíblia diz que ele andou, procurou, analisou para tomar uma atitude. E assim, irmãos, o que mais me chama a atenção nessa palavra é que ele vai ali, chega na cidade, não fala nada para ninguém. Ele analisa o território. Ele procura ver o que tem que fazer. Ele procura olhar o lugar, analisar o lugar, para que Deus possa usar a vida dele. E depois de analisado, irmãos, ele põe em prática aquilo que ele veio fazer ali. Muitos dos crentes sabem o que Deus tem com ele, sabem da história, sabem por que Deus te chamou, mas na hora de te colocar na posição que Deus chamou, é difícil demais para ele, é complicado demais para ele. Eu acho que eu não vou dar conta. Deus, ele não chamou ninguém capacitado para nada. Deus é aquele que chama e capacita. O serviço de Neemias, irmãos, era servir o rei. Mas ele foge da sua rotina. Ele foge dos seus afazeres para cumprir um propósito de Deus sobre a vida daquele povo. Deus, ele está falando para mim e para você que hoje, que ele te escolheu para uma grande obra. Está preparado? Porque o inimigo vai se levantar. O inimigo vai caluniar. O inimigo vai perseguir. O inimigo vai falar mal. O inimigo vai se levantar. Porém, aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Deus está falando para mim e para ti aqui hoje. Não desista dessa obra. O propósito de Deus tem te chamado. Guarda isso no teu coração, irmão. Já vou terminar. O propósito de Deus, ele tem te chamado, irmãos. Não é que você seja um crente egoísta, mas um crente, irmão, que além de receber, vai começar a dar fruto. Aquele que é vara, irmãos, está ligado na videira verdadeira. E aquele que é vara dá bons frutos. Irmãos, meu chamado não é esse. Eu não fui chamado para isso. O ID é para todos nós. Tem gente que fala, eu não tenho ministério de louvor, eu concordo. Tem gente que fala, eu não tenho ministério de pregar a palavra, eu concordo. Mas quando você fala que você não tem que ir atrás das almas, eu discordo. Porque esse mandamento de Jesus é para todos nós. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Louvado seja Deus. Eu não sei pregar, mas você sabe quem te chamou? Você sabe quem te chamou? Só fala ele, aquele que me chamou, ele está te chamando também. Isso é um ID de Deus para a tua vida. Estamos acomodados demais, irmãos. Porque pregamos em púlpito, pastor Mateus. E às vezes, irmãos, fazemos um evangelismo a cada mês. Estamos achando que nós estamos arrebentando. Já viu isso? Eu fui lá, eu preguei, eu evangelizei nas praças. Você não está fazendo mais do que a sua obrigação. Você não está fazendo mais do que aquilo que é proposto para você. Porque se você é de Deus, você tem a essência de Deus. E sabe qual que é a essência de Deus, irmão? Qual que é a essência de Jesus? É amor.
não ama o seu próximo, vai pregar, vai falar em mistério, vai profetizar, Deus vai usar ele para cura. Mas o amor, irmãos, é a principal fonte de água viva do crente. Porque um crente, quando tem amor, irmão, ele tem toda a essência de Deus dentro dele. Ele tem todo o propósito de Deus. Deus, ele está buscando você, irmão. Mas eu não consigo. Mas Deus, ele está te chamando mesmo assim. Irmão, mas eu não dou conta. Mas mesmo assim, Deus, ele está te chamando para uma grande obra. Eu não vou conseguir. Mas mesmo assim, ele está te chamando. Eu ainda estou fumando. Eu ainda estou bebendo. Eu ainda estou me drogando. Eu ainda minto. Jesus está te chamando mesmo assim. O chamado é para todos. Venha. Venha para Deus. Porque através da tua vida, Ele vai salvar tu e a tua casa. E não é somente por aí, irmãos. Tem pessoas aqui que Deus prometeu levar em lugares grandes, lugares distantes. Louvado seja Deus. Tem gente aqui que a promessa vai além de salvar tu e a tua casa. Existe uma promessa de crer em Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas tem pessoas que têm promessa de pregar o Evangelho e alcançar milhões de almas para o reino de Deus. Está parado esperando o quê? Está parado esperando o quê? Vai tomar uma atitude ou vai ficar parado? Vai se levantar ou vai ficar parado? Vai continuar da maneira como você se encontra ou vai se levantar diante de Deus? Deus está te chamando. Venha. Deus, ele te chama da maneira como você está. E da maneira como você está, essa igreja tem que te aceitar. Sabe por quê? Quando Deus chama, está chamado. Quando Deus busca, está buscado. Quando Deus te chama, irmãos. Pode quem quiser fazer biquinho, cara feia. Pode quem quiser olhar torto. Deus está chamando se você se afastou. Deus, ele te chama. Deus, ele te chama. Jesus te chama porque está perto a volta dele. Deus é aquele que te chama, irmãos. Jesus é aquele que te chama. Independente do que você fez hoje, Jesus, ele te chama ao arrependimento. Ele te chama para buscar almas. Porque aquele que recebeu a graça, ele anuncia a graça. Aquele que recebeu a graça, ele anuncia a graça. Sabe por quê? Porque é algo que você jamais poderia receber. Mas Deus mesmo assim falou, ele é capaz, ele é capaz. Eu vou usar ele, eu vou usar ela. Eu estou com ele, eu estou com ela. Deus está falando, não dê olho às perseguições do mundo. Mas Jesus fala, se põe de pé. Porque o inimigo tem se levantado. O inimigo tem te caluniado. Mas Deus, ele fala para ti, quem te chamou foi eu. Então o único que pode falar de você sou eu. Eles podem falar o que eles quiserem, mas só vale aquilo que eu penso de ti. Aquilo que eu falo de ti é que é a verdade. Tem gente falando mal de você, mas Jesus fala para ti que tu é servo. Que tu é servo. Jesus fala para você que você é pregador do Evangelho. Ele te quer. Ele quer fazer uma grande obra. Irmã Giovana, o Senhor Jesus, ele manda falar para ti que por esses dias vai vir uma perseguição muito grande contra o teu ministério. E quando isso vier, estou todo arrepiado. Jesus, ele fala para ti, lembra dessa palavra que Deus te falou aqui hoje ao teu coração. Quem te chamou não errou.
Quem te chamou não erra. Jesus fala: a perseguição vai vir, mas Deus ele vai estar contigo. Receba de Deus a tua vitória. Jesus ele manda falar para aquele jovem ali. Dá um sinal com sua mão, você que está de mão dele. Eu pregando a palavra aqui, o Senhor ele falava para mim: ele é um pregador do meu evangelho. De que maneira? Não sei, mas eu não duvido daquilo que Deus fala. Eu não sei qual é a maneira que Deus ele vai tratar contigo. Mas Jesus ele falava para mim: você é pregador do meu evangelho. Ele te escolheu para pregar o evangelho, para alcançar vidas, para alcançar almas. Rega fogo, lavando subieca, lavando manto, lavada sépia, rica mantalabia, canta labai. O Senhor te escolheu. Aleluia! Tu és Amém. Essa jovem aqui, ó. Essa jovem aqui, Deus ele tem um propósito na tua vida muito grande. Eu vi bastante dificuldade, bastante barreiras para você alcançar. Eu vi em visão aquilo que Deus ele tem para ti. Mas quando eu olhava novamente para aquela visão, eu via como se fosse um bequinho. E Deus ele manda falar para ti: o caminho é estreito e apertado, mas você cabe nesse caminho. Você cabe nesse caminho. Jesus ele está falando para ti: passa por esse caminho, porque o propósito de Deus vai ser cumprido na tua vida. Receba de Deus a tua vida. Irmão Mateus, o Senhor ele manda falar para ti: faça a campanha, busca de Deus. Eu vi uma unção muito poderosa descendo sobre a tua vida. E Deus ele manda falar para ti que os sinais que você tem falado vão começar a acontecer. Deus ele vai te usar nos sinais que tu deseja, nos sinais que tu tem falado com Ele. Os sinais seguirão aqueles que crerem. E tu tem crido que Deus vai fazer, e Deus ele vai usar a tua vida. Receba de Deus a tua vitória. Aquela mulher que está lá fora de blusão preto, o Senhor ele manda falar para ti que hoje Ele joga por terra uma perseguição muito grande contra a tua vida. E tu verás a diferença que Deus ele está falando contigo aqui hoje. Tu verás que Deus fala contigo aqui hoje. Amém? Receba de Deus a tua vitória. Esse homem aqui, ó, o Senhor hoje ele visita o teu corpo físico. Eu via Deus ele visitando as tuas pernas. Eu vi ele visitando. Louvado seja Deus, para tu continuar caminhando para glorificar o nome dele. Ele te dá uma força espiritual e uma força física sobre as tuas pernas aqui hoje. Amém? Receba de Deus a tua vitória. Santo és o Senhor. Que te canta, ela mandará, percebe. Aquela mulher ali, ó, que está no canto do banco, sim. Deus ele manda te falar dessa maneira aqui hoje. Glória a Jesus. Tem algo que Deus ele tem colocado para que você faça. E você tem feito. E você tem pelejado nesse propósito. Deus ele manda falar para ti que por esses dias tu verás o sinal que Deus ele vai operar através da tua vida. Não é para você,
mas vai ser através da tua vida. Amém? Deus, ele tem um milagre muito perto. Amém? Receba de Deus a tua vitória. Deus, ele manda falar para ti: não deixe o inimigo confundir o teu coração. Não deixa o inimigo, é você mesmo. Não deixe o inimigo confundir o teu coração. Eu vi uma luta espiritual na tua mente e descer ao teu coração. E Deus, ele fala para ti: somente dê ouvido naquilo que Deus, ele falar contigo. Porque o inimigo, ele tem trabalhado com setas contra a tua vida. E o Senhor, ele fala para ti: não desiste. Não desiste. Crê somente naquilo que Deus, ele tem falado contigo. Amém? O Senhor, ele fala claramente para mim, que fala para ele não desistir. Amém? Você crê? Receba de Deus a vitória. Aquele jovem ali que está na ponta do banco, Deus, ele manda falar para ti assim: que por esses dias uma proposta irá chegar até você. E na hora que aquela proposta chegar até você, Deus, ele fala para ti que ele vai testificar na hora. O teu coração vai se alegrar. E tu não vai ter dúvida daquilo que Deus, ele está falando contigo. Amém? Você não vai ficar ansioso, duvidoso. Mas Deus, ele vai testificar o teu coração. Você crê? Você crê? Receba de Deus a tua vitória. Fica de pé em nome de Jesus, não dá mais tempo. Louvado seja Deus. Pega a sua oferta aí, em nome de Jesus. Pega a sua oferta, coloca na sua mão. Oremos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, abençoa as ofertas aqui essa noite. Abre portas, meu Deus. Meu Deus, tenha misericórdia. Honra a oferta. Honra o dízimo. Honra, meu Deus e meu Pai, pelo poder que há no teu sangue. Faça um grande mover do teu Espírito Santo sobre a vida dessas pessoas que vão ofertar. Peleja pela vida deles e dá a grande direção no nome de Jesus Cristo. Amém? O inimigo, enquanto o irmão vai passando aí, o inimigo, ele tinha essa mulher loira. Sim, o inimigo já tinha colocado uma grande armadilha por esses dias para te dar um prejuízo muito grande. E o teu coração ia muito se entristecer. Para tu saber que Deus, ele está falando contigo, tu tem mais ou menos uma ideia do que poderia ser. Louvado seja Deus. E Deus, ele fala para ti somente em crer que ele é aquele que fala contigo. O inimigo não vai poder tocar, porque ele é contigo. Tá bom? Receba de Deus a vitória. Santo és o Senhor. Quero falar dos votos. O irmão, a irmã vai passar aí, tá? Faça um voto com o Senhor. Eu costumo falar sempre a mesma coisa acerca de voto. Voto é experiência com Deus, irmãos. Quem tem experiência com Deus através de voto, nunca para de fazer. Se você não tem, somente crê. Do voto, não. Crê em Jesus Cristo, que Ele pode todas as coisas. Amém? Louvado seja Deus. Santo és o Senhor. Deus, Ele está tirando um impedimento dessa jovem que está de óculos aqui, ó. Sim, o Senhor, Ele está tirando um impedimento na tua vida espiritual. Tu tem sentido um peso muito grande. E o Senhor, Ele fala para ti que Ele tem visto a tua sinceridade. Ele tem visto o teu desejo. Ele tem visto a tua perseverança. E Deus hoje Ele está tirando um impedimento na tua vida espiritual. Amém? Receba de Deus a tua vida. Vamos, louvado seja Deus, terminar.
orar, eu quero fazer a oração da fé. Amém, os irmãos? Coloca a mão na tua cabeça. Aqui é 9h15 mesmo? É 9h15 ou é 9 horas? Vixe, misericórdia. Coloca a mão na tua cabeça, Senhor Jesus. Abençoa, leva, guarda, livra de todo o mal. Senhor, sela a vitória, sela a direção na vida dessa pessoa. Deus, traga cura, traga libertação, traga, Senhor,